Uma das formas de realizar atividades físicas é a prática de esportes coletivos. O jogo motiva, estimula e promove na equipe um sentimento de união, nas vitórias e até mesmo nas derrotas, quando há sempre uma lição a se aprender. Entre essas modalidades está o voleibol, criado pelo americano William Morgan nos Estados Unidos no final do século XIX, em 1895. Na América do Sul, o primeiro país a conhecer o vôlei foi o Peru, em 1910, através de uma missão governamental que tinha a finalidade de organizar a educação primária no país. No Brasil, o esporte chegou 5 anos depois e de lá para cá evoluiu tanto no formato quanto na conquista de praticantes e torcedores. Atualmente, o Brasil é uma das principais forças do esporte no mundo, em muitos casos, a equipe a ser batida. Durante as Olimpíadas de Londres, por exemplo, em 2012, uma pesquisa do Instituto Ipsos revelou que o voleibol foi o esporte mais visto pelos brasileiros durante os Jogos. Para falar da relação do voleibol com as escolas, nossa convidada de hoje, na série Esporte, Cidadania e Formação de Atletas, é Ana Moser, uma das maiores atacantes da história do voleibol brasileiro e que ajudou a trazer a primeira medalha olímpica para o vôlei feminino, o bronze, em Atlanta, em 1996. A Ana foi a capitã da seleção principal em várias competições e obteve títulos importantes, como o tricampeonato do Grand Prix e o bicampeonato no Mundial de Clubes. Hoje, ela está à frente de 2 instituições, Atletas pelo Brasil e o Instituto Esporte e Educação, que trabalham ali pelo fomento e o desenvolvimento do vôlei pelo país. Ana, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Prazer é meu. A gente tem uma pesquisa recente lançada pelo Ministério do Esporte que revela que o vôlei é o segundo esporte mais praticado no país, perdendo apenas para o futebol. Como é que você interpreta um número como esse, sabendo que você faz parte de uma geração que ajudou a estimular a prática nesse esporte? Olha, o voleibol, ele teve realmente uma trajetória e nas últimas décadas ele tem grandes resultados. Então, existe uma relação muito próxima com o público e é um esporte... assim, antigamente, né, o futebol para os meninos, o vôlei para as meninas. E essa mesma pesquisa mostra que, apesar de ser o segundo de uma maneira geral, mas entre as mulheres é o primeiro, disparado. Então, é uma relação que o Brasil tem com o voleibol. Eu nasci no sul do país, em Blumenau, numa cidade com colonização alemã, e que europeia, de uma maneira geral, trazia o voleibol era muito forte ali por cultura, não por resultados ou por referências, né? Por isso que eu caí no vôlei. E aí você falou, engraçado que você falou que os esportes coletivos são mais divertidos, né? Eu até aos 14 anos eu fiz seriamente atletismo e vôlei. Disputei campeonatos brasileiros de atletismo, fazia heptatlo e tal. Mas chegou com 14 anos, eu escolhi um dos dois e não tinha nenhuma referência profissional, de virar um profissional de esporte, porque não tinha isso na época. E por que tomou essa decisão? Porque o vôlei era muito mais divertido, né? Era em grupo, tinha bola, era mais divertido, né? E eu escolhi isso. Agora, nessa fase da sua vida, a sua família, os seus professores, tiveram alguma influência direta ali para perceber que a Ana Moser tinha um potencial para prática profissional na sequência, ou isso veio acontecendo de alguma outra maneira? Eu sou de uma família de esportistas, então meu tio jogava, meus tios, minha mãe, meu pai, eles praticavam esporte no nível ali amador, regional, às vezes na própria cidade ou lá em Santa Catarina tem os jogos abertos, né, como tem em São Paulo. Então, mas não tinha uma projeção nacional, só regional mesmo. E eu fui jogando e conhecendo esporte, me relacionando com o esporte nesse contexto. O esporte pelo esporte, o esporte dentro da família, o esporte como uma atividade, enfim, como música, só que eu não tenho esse talento para arte. Então, para o esporte, aí fazer parte da minha vida para me formar como pessoa. Essa era sempre a questão do esporte. Só que eu participei de campeonatos brasileiros e chegou um momento que o voleibol profissionalizou no país. Então eu tinha 16 anos e eu fui convidada para jogar em São Paulo, numa equipe profissional. E era praticamente o segundo, terceiro ano que tinham equipes profissionais, que pagavam salário para atletas. Então eu vivi o começo da profissionalização do voleibol feminino. Foi uma contingência, não foi um planejamento. Hoje em dia, quem começa no esporte ou começa no esporte competitivo tem essa visão de profissionalização, né? Até por isso que talvez a gente tenha uma questão mais romântica de relação e o público, até quando lembra da gente, lembra
desse um pouco amadorismo, né, desse início de tudo. Você hoje está à frente de 2 instituições, conhece ali o trabalho de escolas, se relaciona para desenvolver projetos com professores. Que lembranças você tem da sua época, do seu professor de educação física, da maneira como ele passava orientações para aquela fase da sua vida? Então, menos a estratégia que hoje a gente pensa no Instituto, no IE, a gente pensa uma estratégia de atingir a todos. Porque nem todos são como eu fui quando criança. Com DNA esportivo, com predisposição motora forte, mão grande, braço comprido. Enfim, nem todos são assim. Então, o esporte ele traz essa cultura de que é para os melhores. E como a gente está num paradigma outro, de todos têm o direito, de que o esporte dentro da escola é para todos, é para universalizar, aí você tem que mexer no método. E é isso que a gente tem feito no IEE. Mas toda a visão estratégica que hoje, e desde 15 anos, já há 15 anos, penso para esporte, para todos, é pensando naquelas oportunidades que eu tive, naquele ambiente que eu tinha de viver o esporte dentro da escola, dentro do clube, nas brincadeiras, do clube competitivo ou no clube social. Uhum. Então, esse ambiente esportivo que eu vivi, e tirei benefícios disso para a minha vida, né? Todos podem ter o acesso e se beneficiam se tiverem o acesso. Né? Então, essa relação do que era comigo e por que todos não têm o direito, por que todos não é realidade na vida de número maior de crianças e jovens, né? Nessa fase de formação, é o que, enfim, eu trago de lá e aplico hoje nas minhas atividades. Olhando para essa linha do tempo dos projetos que você lidera já há 15 anos, né, uma década e meia de metodologias aplicadas, você consegue prever uma trajetória para a formação de novos talentos, não só de atletas de alto rendimento, mas de dar acesso à prática do esporte dentro das escolas? Então, porque a gente tem muitas carências, a gente tem várias frentes a serem atacadas. A gente pode começar a fazer uma análise olhando de cima do rendimento para todos ou de baixo para cima. Né? No meio sempre tem muito pouca coisa acontecendo. Uhum. Então, a gente precisa ter uma base larga de prática. E a escola é o maior ente social mais poderoso que a gente tem no Brasil para conseguir isso, chegar a todas as crianças e jovens e aí, né, ao encontro de metas internacionais, de volume de atividade física para essa fase, né, de desenvolvimento de crianças e jovens, o quanto que é importante e o volume que é importante. Não adianta fazer pouco ou fazer de vez em quando, né? Então, essa base de praticantes é importante ser ampla. Mas você tem que também estruturar o que é competição escolar, o que é competição regional, o que é competição amadora, o que é competição formal, né, oficial nos estados, de categorias de base. Gerar melhores e um número maior de atletas de alto rendimento, essa base, né, tem que estar construída. 2 eixos principais, né? Aumentar o acesso e com metodologia adequada. Né? Então, por exemplo, se você chega... O voleibol é um esporte difícil para a criança. Né? Se você chega com o formato do esporte formal, do voleibol da Olimpíada, uma quadra de 9x9, uma rede de 2 metros de altura, para um grupo de crianças de 10, 11, 12 anos na escola, não funciona. É ruim, vai afastar, chato. Né? Vai afastar. Então, você tem que mexer no método, né? E diminuir o espaço, facilitar para poder dar jogo. Então, enfim, você tem que mexer em metodologias, tem que mexer em qualidade dos profissionais que trabalham com isso, né? Falando agora um pouquinho de grandes eventos, né? O Brasil teve na sua rota recente a organização de Jogos Pan-Americanos, a organização de Copa do Mundo, estamos com as Olimpíadas no radar também. O que você tira de relação com o poder público para poder pensar no esporte do vôlei não só como um evento dentro dessas competições, mas como o fomento de políticas que possam favorecer o desenvolvimento não só de atletas, mas o acesso também? A gente não tem recurso garantido para o esporte. A gente não tem uma estrutura de fomento sustentável. A gente tem uma lei de incentivo, a gente tem, nessa década de grandes eventos, muito recurso público para o alto rendimento, tanto infraestrutura quanto treinamentos, né, das equipes olímpicas e a própria organização dos Jogos.
A gente tem, enfim, políticas que começam a ter relação, né, políticas de educação e de esporte, essa relação do que é responsabilidade do Estado, do que é responsabilidade do próprio sistema federativo. Então, o esporte, ele é entretenimento, ele gera recursos, com recursos, dinheiro de mídia, de patrocinadores públicos, gera recursos e isso se concentra lá em cima. Mas como é que tem recursos garantidos pela lei, das loterias federais, tem recurso de lei de incentivo? Como é que você garante que esse recurso concentrado lá em cima, né, chegue na base, faça, né, com que, né, atinja também outras esferas? Então, enfim, a gente precisa no Brasil legislação, a gente precisa no Brasil tornar o esporte como uma questão prioritária dentro de políticas de atendimento a crianças e jovens, políticas de atendimento à população com o olhar da saúde preventiva, né? E políticas de posicionamento, de identidade nacional e de né, mostrar o país, como a gente está fazendo em Copa do Mundo e Olimpíada, mostrar o país para o mundo. O que a gente tem que ter é uma estrutura grande de prática e de professores e de recursos e racionalizar a destinação dos recursos, racionalizar as prioridades do que é a prioridade, por exemplo, de uma gestão de um município ou de uma gestão de um estado. Né? Se Bolsa Atleta faz sentido o recurso público para garantir atleta, mas, por outro lado, como nós estamos querendo investir numa estrutura de esporte no país, né? O país tem politicamente essa intenção, faz sentido, porque em outros países também é feito dessa maneira, não é uma novidade que só no Brasil acontece. Cada país tem que achar a sua estratégia dentro do seu contexto e dentro do seu momento político, né? A gente vive um bom momento político. O país está vivendo um momento de embate ali entre muitas decisões no Congresso e tudo mais. O que você chama de um bom momento político nesse sentido? Antes da Copa do Mundo, quer dizer, nós passamos 10 anos preparando a Copa do Mundo e a Olimpíada, a Copa do Mundo já passou, mas falando de esporte, o Brasil falou de esporte em todos os seus níveis. O 7-1 da Copa do Mundo foi ruim, mas foi uma união nacional ruim, né? Mas foi uma união nacional em torno de um tema. Então, hoje, a gente conversa sobre esporte com os empresários de uma maneira muito mais madura e com o poder público de uma maneira mais madura. Olhando hoje para 10 anos atrás, a gente tem o esporte tratado na nossa sociedade de uma maneira muito mais madura e estruturada. Lógico que na velocidade que a gente queria, não. Né? Falar um pouquinho sobre o Atletas pelo Brasil, o que você tem a conjecturar sobre esse projeto? Então, cada atleta, nós, né, a gente tem várias atividades diferentes, muitos atletas com ações sociais. No determinado momento, lá quase 10 anos atrás, a gente se reuniu para juntar forças das nossas pessoas físicas, independente do que se fizesse nas pessoas jurídicas, mas usar a nossa posição pública para lutar por causas sociais importantes para o Brasil. E a gente tem, né, nos últimos tempos, trabalhado muito a causa do esporte e do esporte para todos. Então, a gente coloca 3 importantes metas, né, que é esporte para todas as crianças das escolas, aumentar, dobrar a prática de esporte pela população e construir um sistema nacional de esporte. A gente tem trabalhado essa pauta pelo menos desde o Pan-Americano. Qual é o prazo dessas metas, a intenção de vocês? 2022. 2022. Mas assim, 2022 como um norte, né? E o importante é o processo, né? E a gente tem avançado, mas, como diz, a velocidade ainda é muito lenta. Não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Com certeza. Ana, o que você considera que seria um legado para o país do ponto de vista da reflexão sobre o vôlei ou das atividades que você desenvolve a partir da realização de eventos como as Olimpíadas? Em muitos países, a Olimpíada chegou como a coroação de um processo de esportivização do país, né? E como se na Coreia foi assim, na Espanha mostrou uma estrutura esportiva enorme, Austrália, o país se desenvolveu esportivamente e recebeu um grande evento. A gente começou pelo fim. Nós trouxemos um grande evento e o grande legado é que esse grande evento gere estruturação para o esporte de uma maneira ampla no país. Essa é a nossa expectativa.
Ana, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Prazer é meu. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado também a você de casa que acompanhou a entrevista. Eu lembro que toda a nossa coleção está disponível na internet. Acesse futura.org.br/entrevista. Eu vejo você no próximo programa. Tchau, tchau.